Olá, pessoal. Nosso vídeo hoje é sobre ensino de geometria. A geometria, né, vamos dizer assim, ela está localizada lá no início da matemática, no Egito, na Grécia, era a maneira mais efetiva de se pensar a matemática, até porque eles não tinham a álgebra, né? E foi passando ao longo dos séculos como o modo de pensar matemático privilegiado. Mas, à medida que o tempo foi passando, nos processos de ensino, especialmente final do século XX, século XXI, né, a geometria meio que ficou esquecida na maioria das escolas, na maioria dos currículos escolares. Eu, particularmente, ainda tive um ensino de geometria muito bom. Na época se chamava o ginásio, né, o ginasial. Meu professor era um professor que gostava muito de nos desafiar com os teoremas da geometria. Isso era muito bom. A gente visualizar, né, a álgebra a partir da geometria, por exemplo, era uma coisa que me marcou bastante. Para falar de geometria, neste vídeo, eu vou apresentar alguns exemplos de ensino de geometria dos quais eu participei. Eu não tenho a pretensão de fazer uma análise teórica aqui do ensino de geometria neste momento, mas quero compartilhar com vocês alguns trabalhos e, quem sabe, aí abrir também algumas janelas inspiradoras, né? Para a gente poder pensar a geometria hoje, né? O que a gente pode fazer depois dessa fase, ou vamos dizer assim, no meio dessa fase em que a geometria, pelo menos no meu modo de ver, ela está bastante abandonada. Vamos lá? Deixa eu tirar minha imagem aqui. Então, o pano de fundo de nosso trabalho são ruínas, né, que vocês estão vendo aí, de um ginásio, né, um ginásio da época romana, na ilha de Chipre. Então, esse pedaço aí era o ginásio, era o pátio onde os gladiadores treinavam, né, faziam exercícios. E tem aí também um esquema de águas, o pessoal tomava banhos e tudo. Não é? E nessa época, evidentemente, todo o planejamento de prédios, a gente pode imaginar aí que essas colunas que cercam o pátio, elas vão sustentar depois um telhado, né? Todo o pensamento que eles faziam para organizar o espaço era desenhado, quando se desenhava, era um desenho geométrico. Mas vamos lá, eu comecei aqui colocando um desafio que eu encontrei recentemente numa escola, uma escola, no caso canadense, que trabalha muito com a geometria. E é interessante que lá eles conseguem 96% é a média dos alunos dele no exame nacional lá de matemática. Então, eu visitando essa escola agora em maio, eu me deparei com este problema aí. Eu achei bastante interessante, eu acho que eu consegui memorizá-lo do jeito que estava lá. Então, é um problema para ensino fundamental, né? E um problema que talvez eu, na minha época de ensino fundamental, tivesse bem atualizado para respondê-lo, né? Então, vamos seguir adiante, deixa aí esse desafio, né, para nós. Aqui eu vou falar disso, são crianças, né, que eu vou falar um pouco desse trabalho, de uma escola municipal de Belo Horizonte, do bairro São Lucas, e elas estão fazendo aí uma das atividades de um projeto que a gente desenvolveu nessa escola, bem interessante. Neste momento aí, elas têm um cilindrozinho de papel em cima de um cilindro grande. Esse cilindrozinho de papel, é, ele está, ele tem um desenho. Esse desenho está então num cilindro que é de um rolo de papel higiênico, e eles têm a tarefa de passar, essas crianças têm a tarefa de passar o desenho que está no cilindro pequeno, que elas mesmas fizeram, este grupo fez, para o cilindro grande. Esse cilindro aí. Então elas têm que reproduzir o que está no cilindro pequeno no cilindro grande. Isso é uma das atividades de um projeto de geometria que foi desenvolvido lá nessa escola e que eu vou narrar aqui, pelo menos por alto, o que aconteceu. Aqui é um outro projeto que eu vou falar dele também. Né? A minha pergunta, né, é para vocês assim, como é que nós vamos fazer? Né? Qual a idade de uma criança que consegue, por exemplo, olhar para este cartaz,
onde a gente está vendo, né, um prédio, um desenho de um prédio, e ao lado aqui, né, uma planta, né, uma planta baixa de um apartamento. Então, a pergunta é, o que nessa planta aqui, o que corresponde nessa planta aqui ao que está na fachada? Quer dizer, aqueles elementos que estão lá na fachada, como é que eles estão aqui na planta? Qual seria a idade de uma criança capaz de responder a uma pergunta dessa, né? Depois de um trabalho de geometria. E era um dos projetos que a gente desenvolvia numa escola cooperativa, onde eu era coordenador de matemática. Então a gente vai falar desse projeto também. Aqui, uma escola municipal de Ouro Branco, uma escola rural, e nós vemos uma criança, né? Eu não posso ficar falando muito dela, mas eu posso garantir que é de uma pobreza extrema e mais alguma coisa, e ela está num trabalho aí de aprender a desenhar os polígonos regulares, né, com a ajuda de dois instrumentos aí, né, a régua e o transferidor. Então ela está aprendendo como é que se faz desenhos de polígonos regulares, foi uma das atividades desenvolvidas com essas crianças, né, a partir de, aí no caso, o esquadro e o transferidor. E esse projeto também, que eu vou falar dele, é um projeto que fez parte do meu trabalho de doutorado. Esta professora, a gente compartilhou 14 aulas de geometria. Ela está aí numa das aulas onde estão desenhados no quadro as 11 planificações do cubo. Na aula anterior, os alunos tiveram que descobrir essas planificações, o desafio deles era esse, descobrir as planificações do cubo, as 11 planificações possíveis, e agora ela está anunciando o que eles vão fazer nessa aula aí, que é escolher uma das planificações e desenhar as abas para fazer, para colar, né? Cada cubo, cada aluno, ou grupo de alunos poderia escolher uma planificação e ver como é que seriam colocadas as abas ali para fechar o cubo e colar, né, as faces do cubo. Então, poderia desenhar no papel deles, desenhar as abas, colar, recortar e colar e formar o cubo. Bom, vamos voltar a este primeiro problema aí, né? Só para a gente lembrar um pouco dessa geometria, que deve ser banal para todo mundo. Então, resolvemos considerando a regra que indica a soma dos ângulos de um polígono. Por que eu coloquei isso aí? Porque foi a minha primeira hipótese, né? Quando eu estava lá olhando, eu falei, não, tem que usar isso. Só que, naquele momento ali, eu estava passando pela aula, né? Eu não tinha ainda claramente a regra na cabeça, que é essa aí, né? A soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Bom, o pentágono está em vermelho, ele está na frente, né? A outra figura que a gente quer descobrir, qual que é o outro polígono, né? Ele está atrás, em amarelo, e a única informação que a gente tem aí é que é uma soma de ângulos, ângulo A e ângulo B, né? E eles não, o pentágono não encosta nos vértices, necessariamente não encosta nos vértices da figura amarela que está atrás. É um desafio bem interessante, né? E que, com um certo treinamento de geometria, os alunos conseguem resolver. Então vamos lá. Vamos começar então com a educação infantil, né? Rapidamente, quando eu cheguei naquela escola, eu estava contratado como alguém que ia dar uma consultoria. A diretora da escola, uma pessoa maravilhosa, era uma escola do bairro São Lucas, ela se chamava Beatriz. A Beatriz era uma pessoa fantástica, todo mundo ficava rindo na escola. Quando eu cheguei lá na escola, todo mundo estava rindo, um ambiente muito alegre, muito descontraído. Era uma escola que atendia crianças de 3 a 5 anos de idade. E o desafio que a diretora fez para as professoras nós vamos fazer um trabalho de matemática neste ano, e ele deve ser apresentado para os pais no final do ano, já que nos anos anteriores tinha se privilegiado a alfabetização. Quando eu cheguei lá, então, eu perguntei às professoras de 3, 4 e 5 anos de idade, que eram, né, professoras de 3 grupos de alunos diferentes, né, o que elas estavam programando. E elas falaram que na matemática, que a partir desse desafio, elas iam aproveitar o fato de que as crianças gostavam de fazer circuito de obstáculos. Que era, na hora do recreio, elas punham uma caixa, uma corda, inventava de passar por cima, passar por baixo, passar dentro da caixa.
então que elas fariam um circuito de obstáculos para as crianças. Esse seria a atividade, a apresentação, o produto, né, que seria apresentado para os pais. Elas fariam um grande circuito numa sala no dia da exposição e as crianças, durante a exposição, poderiam também brincar naquele circuito. E a minha pergunta foi: sei, mas onde é que está a geometria? E a resposta foi: não, mas as crianças vão o tempo todo passarem em figuras geométricas, né? Elas vão passar debaixo de corda, debaixo de caixa, e etc., cilindro. E eu falei: sim, mas qual que é a diferença do nosso dia a dia? No nosso dia a dia nós estamos cercados de figuras geométricas o tempo todo, de sólidos, de paredes, de não sei o quê. E daí, né? Então, essa foi a pergunta que foi lançada, né? Então, nós ensinamos os nomes das formas planas espaciais, e daí? Será que isso é que é geometria? Isso é que é ensinar geometria? Quando a criança sabe os nomes dos polígonos, os nomes de sólidos? Será que basta isso? Então, houve um debate grande, muito interessante, até que nós concluímos o seguinte, que o que a geometria faz? Ela planeja mudanças no espaço. Então, o papel da geometria é planejar mudanças no espaço. As crianças fazem isso enquanto brincam. Então, para montar um circuito de obstáculos, o que as crianças fazem? Elas brincam com os objetos. E a ideia, então, passou a ser: então a gente vai ver em que medida as crianças de 3, de 4 e de 5 anos conseguem fazer uma transformação do espaço e elas mesmas montarem o circuito de obstáculos, tá? E aí ficou aquela pergunta, né? Como conduzir um trabalho com planejamento e mudança do espaço com crianças de 3 a 5 anos, o que cabe a cada turma? Então, evidentemente, as crianças de 5 anos iriam fazer o trabalho mais sofisticado, as outras crianças iam fazer um trabalho menos sofisticado. Daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho. Então, as crianças, por exemplo, de 3 anos, elas ficavam mais encarregadas de pintar. Por exemplo, tinha pneus que iam participar da atividade, então elas iam pintar os pneus. As crianças de 4 anos também iam fazer pinturas e escolher algumas coisas feitas pelas crianças de 5 anos. Por exemplo, as crianças de 5 anos desenharam, desculpa, vários cilindros pequenos, voltando aos cilindros, né? Em toquinhos de papel higiênico, né? Aquele rolinho de papel higiênico, aquele cilindrinho lá dentro. E aí, esses cilindros foram enviados para as crianças de 4 anos e elas escolheram os 5 melhores. E aí, os 5 melhores é que estão naquela atividade que eu mostrei a fotografia, em que as crianças de 5 anos vão então passar os seus desenhos dos cilindros, né? Menores para os cilindros maiores, tá? Então, eu vou mostrar agora este vídeo e vocês vão ver, ele está bastante resumido, é só um pedacinho da aula e dá para tirar muita coisa aí, porque uma coisa muito interessante é como é que as crianças, como é que elas decidem, né? O que elas vão fazer, como que elas vão fazer cada etapa do trabalho que elas estão desenvolvendo, tá bem? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o vídeo para a gente comentar. Então, nesse momento do vídeo aí, nós estamos vendo as crianças de 3 anos pintando pneu. E eu resolvi colocar em destaque, o vídeo evidentemente está em velocidade muito alta, essa menininha aí, ó, ela que está no comando das tintas, né, distribuindo a tinta para os coleguinhas. E ela resolve isso espontaneamente, ela fica ali na mesinha de tintas o tempo todo, ela não faz mais nada além disso. E é muito interessante a gente observar como é que aparecem os diálogos entre as crianças, como é que ela está no comando, o que é para fazer, o que não é, né? E de uma certa maneira ela está perturbando a atividade, uma vez que ela é a única que está fazendo o que não era para eles estarem fazendo, era para todos estarem indo lá pintando os pneus. Aí a professora tenta dar uma arrumada nela, tenta avisá-la de alguma coisa, né? Mas para ela o mais interessante é pintar aquela carteira e ela acaba sendo retirada da atividade. E aí nós estamos vendo agora as crianças de 5 anos, né? Também bastante rápido o vídeo, elas estão então fazendo o trabalho de olhar o cilindro pequeno e passar para o cilindro grande.
E uma pergunta muito interessante, a pergunta de pesquisa aí que a gente faz é como é que elas decidem, por exemplo, essas aí que fizeram um cilindro todo de linhas, né, de listras coloridas. Como é que elas decidiam o momento de passar de uma listra para outra? Uma vez que elas não fazem um planejamento prévio, não existe isso, né? Então, elas estão aí bolando como é que vão fazer, e isso é muito interessante depois quando a gente pega a câmera e vê o momento em que a decisão é tomada. E curiosamente, essa menininha aí, ela está em destaque porque ela fica até o final da aula e depois da aula, durante o recreio, ela continua o desenho. Ela está tão empolgada, tão determinada a terminar o trabalho, que ela fica lá sozinha na sala pintando, né? Aí a gente viu tanto que essas crianças estavam envolvidas com o trabalho, né? E essa é uma coisa muito interessante dessa atividade, né? Assim, esse envolvimento das crianças é um sinal mesmo da importância que elas dão ao trabalho, ao significado, né, do trabalho, né? Bom, então essa foi uma experiência, uma primeira experiência que eu mostrei. Vamos para outra. Aquela lá do prédio e da planta, né? Então essa agora foi desenvolvida numa escola onde eu era coordenador. Então é uma experiência que a gente fez durante vários anos seguidos. A gente foi aprimorando e a gente fazia com crianças entre 8 e 9 anos de idade. Então, desde o início, né, a gente foi aprimorando o experimento e a gente acabou com uma série de atividades. Eu vou listar algumas aqui que dão a ideia de como é que o projeto se desenvolvia. Então, a primeira desafio era desenhar um objeto como é visto do alto. Uma caixa pequena, por exemplo. Então, essa coisa de desenhar como é visto do alto é muito interessante, porque é uma idade que as crianças ainda não conseguem coordenar direito, porque a gente tem que se lançar para o alto, né? Mentalmente e enxergar de cima como é que é o objeto lá embaixo. E aí desenhar esse objeto. Então, como a gente via que era uma dificuldade muito grande, a gente colocava uma caixinha, escolhia uma caixa qualquer, pode ser até uma caixinha de fósforo ou uma caixinha de fósforos menor em cima de uma maior, e aí levar a criança para olhar de cima, olha como você está aqui, como está a caixinha lá embaixo, como você vai ver, né? Ela vendo de cima. Depois tinha uma outra atividade que era dirigida pela professora, que era desenhar a planta da sala de aula com seus objetos. Então era desenhar a sala onde elas estavam, onde as crianças estavam, pensando nela olhada de cima. E aí é muito interessante porque sempre, na hora que elas iam fazer a porta, elas desenhavam a porta como se você estivesse vendo de frente. Então havia muito debate sobre isso, né? Como é que eu desenho pensando essa sala sendo vista lá do alto? Porque agora ela não está vendo efetivamente a sala, né? Ela está se projetando lá no alto, lá no infinito, vamos dizer assim, né? E também um outro desafio era desenhar o quadro, né? A lousa. Normalmente a lousa também era desenhada como se estivesse sendo vista de frente. Bom, o desafio seguinte seria desenhar a planta da própria casa como ela está na memória da criança. E isso é uma coisa muito interessante, porque aí a criança desenhava, às vezes, o quarto dela, o quarto da mãe, e aí ela sabia que tinha um corredor entre o quarto dela e o quarto da mãe. Ela desenhava separadamente e ela fazia o corredor comprido, ligando uma porta na outra. Então eram bem interessantes os desenhos nesse momento, eram muito legais de serem vistos assim, né, como é que eram as perspectivas que elas tinham nas suas cabeças, né, mentalmente, né? Então, vamos lembrar que esse é um trabalho que vai se fazendo aos poucos e durante meses, tá, gente? Para as crianças terem bastante oportunidade de pensarem, de ver, de rever, etc, né? Aí tinha um momento que a gente tinha que preparar os pais para isso, porque senão tinha muita reclamação, que eles iam desenhar, fazer junto com as crianças uma maquete da própria casa. Então a família fazia maquete. E isso era interessante porque você tinha desde maquetes que eram muito avacalhadas, que você vê que os pais queriam ficar livres logo daquela tarefa, e outras maquetes que eram muito elaboradas, né? Que vinham maquetes com material sofisticado, com móveis construídos com papel, com massinha, colocados no lugar certo. Então, tinha gente que eu gostava muito da atividade com as crianças, fazer com as crianças, tinha gente que não gostava. Então, por isso que a gente aprendeu logo, né, para não ter muita reclamação, que antes de fazer essa atividade, a gente chamava o pessoal, os pais, né, para poder explicar para eles o que ia acontecer.
Aí havia uma atividade bastante interessante, que era depois que as maquetes estavam prontas e eram levadas para a escola, então tinha um dia em que cada criança ia botar a sua maquete, e aí as crianças estavam no chão, em volta, num círculo, né? E a criança pegava a sua maquete, colocava lá e contava para os outros onde é que era o quarto dela, o quarto dos pais, o que, que tinha na casa dela. Então era uma atividade muito interessante, essa atividade de trocas, né? Como é que era a casa de cada pessoa. Bom, a atividade seguinte, isso aí pode ser semanas também, tá, gente? Isso aí cada professora fazia de acordo com a sua possibilidade, né? Mas era desenhar a planta da própria casa a partir da maquete. Então, agora olhando para a maquete de cima, né, de cima da maquete, desenhar a planta da própria casa. E aí a criança podia comparar com aquele primeiro desenho dela que ela tinha feito de memória lá atrás, né? Como é que ela tinha feito. Aquilo a gente guardava e agora apresentava para a criança de novo. Olha como é que você fez, olha agora como é que você fez. Bom, aí as crianças já tinham um certo talento já desenvolvido, né? Uma certa expertise em desenhar plantas. E aí, nesse momento, elas recebiam uma folha grande, e elas podiam desenhar ali a casa de seus sonhos. Aí era muito interessante, a casa de sonhos delas tinha um parque, tinha quadras, tinha piscina, tinha tudo. A brincadeira era um gênio te deu esse papel aqui, que é o tamanho de um terreno, e nesse terreno você pode desenhar aí a planta da sua casa do jeito que você quiser. Pode pôr tudo que você quiser na sua casa aí dentro dessa planta. É interessante nesse momento lá na frente, né? As crianças evoluem então, né, na sua maneira de fazer planta baixa, mas é claro que ainda tem dificuldades que vão persistir, são próprias da idade. Mas, enfim, faziam a sua casa de sonhos. E aí, a atividade seguinte era organizar o bairro com essas casas. Então, normalmente a gente levava um papel pardo bem grandão, punha o papel pardo no chão, e aí tinha um grupo, né, de alunos que ia pegar suas casas, colocar ali sobre aquele papel pardo, e aí e desenhar as ruas, as praças, o que, que ia ter naquele bairro, né? E assim ia, cada grupo tinha fazia o seu bairro, né? Grupos normalmente de 6, 7 crianças. Teve uma vez que foi muito interessante, que as crianças também estavam estudando a estação, né? A estação, quando chega a subestação, né? Quando chega energia numa cidade. E aí tem a subestação, né? Que vai transformar as voltagens para mandar a energia elétrica para a rua. As crianças, não sei por que motivo, estavam estudando isso, não me lembro o motivo. Mas, enfim, um dos grupos resolveu colocar a subestação no seu próprio bairro. E aí deu uma confusão, deu choro, porque ninguém queria ficar perto da subestação, por causa do barulho da subestação. Então, as próprias crianças colocaram a subestação e ninguém delas queria ficar perto, colocar sua casa de sonhos perto da subestação. Quer dizer, para elas, para as crianças, tinha a brincadeira, tinha um realismo muito forte, né? Isso nos surpreendeu bastante. E aí, no final, aí elas iriam estudar cartazes, como aqueles que eu mostrei, aquele que eu mostrei lá atrás. A gente arranjava uns cartazes, normalmente eles distribuíam na rua, eu juntava, né, pedia mais aquela pessoa que estava ali nos semáforos, né, distribuindo essas folhas, onde tinha ali uma planta junto com um edifício, com um prédio, né, os desenhos, planta e prédio no mesmo cartaz. Aí distribuía para as crianças, e aí elas iam tentar ver qual pedaço da planta correspondia a qual elemento que estava lá na fachada, né? Se eu voltar lá atrás, por exemplo, ó, nós vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Aqui. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que aqui nós temos uma varanda, né? Eu só trouxe de volta porque você pode já ter perdido a memória disso aqui. E aqui nós temos varanda, tá vendo? Aqui do lado da varanda tem uma janela. As crianças já sabem a essa altura que isso é uma janela, ó. Então eu vou ter que virar esse apartamento aqui para eu descobrir que essa aqui corresponde à varanda e essa janela corresponde aqui, ó, a esse elemento que está aqui. Que poderia ser aqui, não é? Só que aqui está, vamos dizer aqui, simetricamente virado, tá bom? Aqui está simetricamente de um jeito, aqui está simetricamente do outro jeito, tá? Bom, então aqui a gente já fez essas coisas. E por fim, né, eu queria mostrar aqui para vocês uma escola rural, crianças aprendem a usar, né, a desenhar polígonos regulares, usando régua
e transferidor, né? Vamos mostrar esse videozinho aqui com essa criança, que é uma criança muito interessante, a Margarida, né? Eu chamo ela de Margarida, na verdade eu estou escondendo o nome dela, né? Deixa eu passar aqui. Então, essa menininha aí, né, ela precisava de ficar na escola, inclusive, porque ela não tinha como se alimentar em casa, então ela estudava de manhã e ficava em casa na escola. E ela era muito compenetrada, muito espivitada, muito agitada, mas ao mesmo tempo, olha só, ela já desenhou triângulo, já desenhou quadrado, pentágono, e né, a ideia aí é que as crianças elas ficam sabendo qual é a medida do ângulo interno, né, do ângulo, desculpa, dos ângulos que elas vão ter que usar no transferidor, fazendo uma divisão, né, que é 360 graus dividido pelo número de lados do que elas vão desenhar, e aí elas vão obter o ângulo de cada, a partir do transferidor, né, de cada vértice, né, do polígono que elas estão distribuindo. A Margarida teve que olhar lá num papel que tinha sido feito na aula anterior, uma espécie de uma tabela, e aí ela vai terminar tendo que fazer a operação num próximo polígono que não tinha lá na tabela. Então agora o desafio dela é fazer essa divisão que ela está tentando fazer. Então ela está fazendo, ela tem ali uma sequência de adições, né, para chegar a 360 graus, e ela está com dificuldade de fazer a divisão que ela precisa para fazer o próximo polígono. A história dela é bastante interessante e também o esforço que ela faz para aprender, né? Ela é uma menininha muito surpreendente, vamos dizer assim. Bom, são muitos casos, né, gente? Muita história para contar e eu estou tentando simplificar aqui para a gente não se alongar demais, mas, né? Quem sabe se a gente tiver tempo mais para frente de continuar contando histórias e mostrar de novo, até fazer análises de vídeos, né? Tudo isso é possível. Bom, agora eu vou falar um pouco, né, do meu próprio trabalho como doutorando, né, como foi minha tese de doutorado. Esses trabalhos aí são de 2005, se eu não me engano, uma escola estadual. E a professora dessa escola foi a única professora lá, quando a diretora falou, né, que tem um pesquisador querendo vir aí para fazer a tese de doutorado dele, vai fazer aulas compartilhadas com vocês, explicou mais ou menos. E essa professora, então, a Valéria, ela topou trabalhar comigo. Nós fomos fazendo um planejamento, ela queria da área de geometria, e a gente foi fazendo aulas compartilhadas, né? Significa que nós dois estávamos lecionando juntos, a gente fazia os planejamentos juntos, a gente lecionava junto, e eu tinha mais ou menos, pelo menos duas câmeras o tempo todo, uma câmera tentando pegar turma, uma câmera tentando pegar grupo de aluno trabalhando, e daí eu tirei algumas histórias que foram compor o meu doutorado, né? Essa aqui, isso que eu vou mostrar, é a tabela de aulas, como é que elas aconteceram, são 14 aulas compartilhadas, começa ali em 23 de maio, né? Então, essa primeira aula não tinha nada a ver com a geometria, tinha a ver com problemas modelares de divisão propostos pela professora. E aí a gente ia lançando desafios para os alunos, cada problema era um desafio que eles tinham que resolver por uma divisão. E aí no final eu propus um que tinha que resolver com multiplicação, para ver se eles saíam da divisão e entravam na multiplicação, ou se eles automaticamente tentavam fazer divisão, coisas assim. Depois a gente partiu para a geometria. Bom, então, aí seguindo foi uma proposta da professora, que era a identificação dos polígonos como faces dos sólidos. Então, discussão sobre quadrado, que quadrado também é retângulo, quadrado também é losango. Isso é uma coisa que não era óbvio para a professora e para os alunos, né? Então, o quadrado pode ser losango, o quadrado também é retângulo, né? Ele também é losango, também é retângulo, né? E desenhar um pentágono de 5 lados iguais. Então, esse trabalho aqui, que entrou aí a representação do transferidor, né? E dividir a circunferência em 5 partes iguais. Esse trabalho ele foi feito antes daquele trabalho que eu acabei de mostrar com aquela menina, né? E com aquela turma lá da área rural de Ouro Branco. Então, de uma certa maneira, a gente reproduziu umas partes deste trabalho de doutorado, dessas aulas de geometria, com o pessoal de Ouro Branco, a partir de uma demanda também, né, da professora de Ouro Branco, né, que soube desse trabalho de geometria, né, que eu falei para ela.
Então, na terceira aula, a gente fez um tetraedro, os alunos fizeram um tetraedro, utilizando o compasso e o transferidor para produzir os triângulos equiláteros. Então, a ideia era eles adquirirem essa familiaridade com o transferidor, né? E a quarta aula era construir planificações e montar sólidos, reproduzindo modelos previamente selecionados pelos professores. Então, entre um trabalho da terceira aula e da quarta aula, era uma vez por semana, também houve a exploração de caixas, né, vendidas em comércio, abrir a caixa, ver como é que era a planificação da caixa, como é que a caixa fechava e etc. Né? Nessa quinta aula, na quarta aula, então, a gente fez em casa os sólidos, fizemos pirâmides, fizemos cilindro, fizemos é, alguns outros sólidos e levamos para os alunos para eles escolherem, né, o que eles iam fazer, qual sólido que eles iam escolher para fazer a planificação e dobrar e montar o sólido. Então essa aula é bastante interessante, porque ela é bastante desafiadora. E a gente tinha a ideia, quer dizer, a gente colocou nas mesas esses sólidos em papel que a gente fez uns 6 sólidos de cada para colocar nas 6 mesas da turma, eram 36 alunos, e os alunos podiam escolher qual que era o sólido que eles iam reproduzir. E eles podiam fazer em dupla. E também a gente achou que eles iriam recortar o sólido, abrir o sólido, aí ver como é que era para fazer o sólido, mas ninguém teve a ideia de recortar o sólido. Isso foi muito interessante. Eles colocavam o prisma, por exemplo, em cima do papel, né, um prisma de base pentagonal. Aí decalcavam o pentágono no papel, né? E aí desenhavam as faces laterais, depois desenhavam abas, coisas desse tipo assim. Então, eles usaram métodos próprios para fazer esses sólidos, né? Bom, aí, nesse meio tempo, né, para a quinta aula, a gente teve aí, no meio da pesquisa, uma conversa com as mães, né, impressões sobre o trabalho com a escola e tudo. Não vou me alongar aqui, mas isso está lá na tese, né, de doutorado, como é que foi essa conversa, como é que eu identifiquei, né, essas mães e tudo. Então, os alunos tinham que produzir a embalagem de um produto imaginário. Então, eles iam bolar desde a planificação desse produto, o que ia escrever na caixa do produto depois de fechada. E aí essas aulas também deram muita coisa interessante, muita história. Uma delas em especial foi para um capítulo da tese, que é sobre um menino, né? Um menino especialmente diferente, ele vai ter muita dificuldade na quarta aula, na quinta aula ele vai apresentar um outro tipo de postura frente à atividade, né? Foi muito discutido, assim, na minha tese, e foi um trabalho que eu acabei de falar dele na semana passada para um grupo que está fazendo uma disciplina de pós-graduação, de mestrandos e doutorandos, mas aí mais para falar sobre uma parte teórica também que está na tese, tá? Então, lá na sexta aula, a gente resolveu, aqui a gente tem à direita aí em cima, né, a planificação de um prisma, né, com base pentagonal. A gente resolveu fazer esse prisma com os alunos e eles comporiam um presente para os pais. Então, a ideia era fazer uma caixinha aberta, né? A gente ia fazer a tampa separada, então você abre a caixinha, faz a tampa do prisma, né? A gente abre o prisma e aí ia ter um foguetinho, né? De palito de fósforo que ia ser, vamos dizer assim, o dardo, né? A ideia era um brinquedo. O pai recebia o foguetinho e a caixa, colocava a caixa no lugar que ele quisesse, e a ideia era jogar o foguetinho para tentar fazer o foguetinho de palito de fósforo cair dentro da caixa, né? Então essa era a nossa ideia do presente, que foi feito, demorou muito, deu muito trabalho, mas ele acabou sendo feito. Então, na sexta aula foi a primeira tentativa da produção da caixa em forma de prisma pentagonal, né, de base pentagonal, e o desafio proposto era reproduzir uma planificação apresentada como modelo, começando pelo desenho de um pentágono, né? Na sétima aula, então, uma menina
propôs que eles ficassem livres para fazer a base pentagonal ou hexagonal. Era novamente um treino para ficar bem feitinho esse presente dos pais, né? Então, eles refizeram seus prismas e na oitava aula foi a produção do foguete com palito de fósforo, né? Então, havia um quadrado que era dobrado depois para ser a aleta do foguetinho, e aí os alunos iam desenhar, né, pintar esse quadrado do jeito que quisessem, para servir de aleta no palitinho de fósforo, com os palitinhos de fósforo. São 5 palitinhos de fósforo. Como eles não tinham habilidade para fazer rapidamente, eu mesmo fiquei encarregado de montar os foguetinhos para eles, né? Então, a nona aula houve a produção de um protótipo da caixa de embalagem em papel ofício. Então, era preparar os alunos para a utilização do papel colorido, com o qual seria feita a embalagem definitiva. Então, o que, que aconteceu? Houve vários treinos para eles fazerem o desenho, o presente dos pais da melhor maneira possível. E a escola comprou um papel duro, mais que uma cartolina, um outro papel que ia ser recortado e aí fazer o presente definitivo dos pais. Então tinha que ser bem treinado para eles não errarem o presente, né? Na hora de recortar, montar, colar, que fosse bem feitinho, que fosse bem organizado, né? Bom, aí na 10ª aula teve então a produção da primeira parte da caixa, agora com o papel definitivo, né? E a segunda parte da caixa ficou na 11ª aula, que era a tampa, né? Com o mesmo formato da caixa. Então, se a caixa era um prisma com base pentagonal, a tampa era pentagonal, se fosse base hexagonal, a tampa era hexagonal. Então, a tampa teve de ser adaptada ao modelo da caixa já produzido, uma vez que havia irregularidades também, né? Claro, eles não iam fazer uma coisa perfeita, né? Então, após esta aula, a professora produziu mais dardos com os alunos, dando acabamento final ao presente dos pais, né? Bom, aí teve ainda essa aula, depois que os pais receberam o presente deles, a gente fez uma outra aula que foi uma aula extremamente interessante, porque aí a professora ia fazer um jogo onde ia entrar os dados, aquele dado de o cubo, né, de 6 faces. Então a gente lançou esse desafio para os alunos. Essa aula é extremamente interessante, de tudo que aconteceu lá, né? Então, a proposta de produção de um cubo para ser utilizado em um jogo introdutório de frações. Desafio para os alunos encontrar planificações com 6 quadrados que poderiam gerar cubos e planificações que não geram cubos. Então, eles tinham que pegar 6 quadrados e montar, né, a forma dos 6 quadrados e verificar se aquilo formava cubo ou não formava cubo. Então, são 11 planificações possíveis, né? 11 planificações diferentes. Eu mesmo tentei, né, dias antes, e levei muito tempo para descobrir sozinho as 11 planificações. E foi curioso que eles chegaram até, não sei se 9 planificações, eles conseguiram fazer nessa 12ª aula, essas 9 planificações. E aí a outra aula, né, a 13ª aula, a gente começou essa 13ª aula desenhando as 11 planificações completas, porque na aula anterior eles desenharam um monte de propostas de planificação. Então, a gente tinha que verificar uma por uma com eles para ver se ela já estava no quadro, depois para ver se ela dava certo ou não dava certo. E além disso, e isso é o que apareceu de uma maneira muito interessante, às vezes eles desenhavam a planificação, por exemplo, na forma de cruz. Aí tinha um aluno que estava lá fazendo a dele e ele desenhou aquela planificação na forma de cruz, só que em vez de ser na vertical, ele botou na horizontal. Então ele ia para o quadro e passava o desenho dele para o quadro. E aí a gente tinha que ir lá, um por um desses desenhos, às vezes chamar a turma, às vezes não, mas falar, olha, esse desenho já está no quadro, olha, se eu fizer uma rotação, ele vira, essa planificação fica igual a outra. Então a gente foi explicando o que era rotação. Já outras planificações que eles produziam eram as mesmas que estavam já no quadro também, mas correspondiam a uma simetria espelhada. E aí a gente mostrava o que era uma simetria espelhada. Então, nem rotação, nem simetria espelhada eram uma nova planificação. Então, foi uma aprendizagem muito interessante para os alunos dessa 12ª aula. Tá? Ela foi bem longa, está filmada também, tem coisas muito interessantes lá. E na 13ª aula compartilhada,
essa foi bastante interessante também, que agora eles tinham que encontrar as abas aonde cada um ia escolher uma planificação que ele quisesse e desenhar ali as abas que iam fazer dobrar e colar o cubo. Só que não era de qualquer jeito, você não podia, a regra era, você não podia colar aba com aba, tinha que ser aba com face. E nenhuma a face tinha que ter. Né? Ao encontrar a outra face, ou era uma dobra, ou tinha uma aba ali, não podia ter um encontro de duas faces, né? Uma aresta, sem ter ou uma dobra ou uma aba. Tá? E, né, conduzindo o trabalho, no meio da aula, a gente se deu conta que 7 abas eram suficientes para todas as planificações. Então, a gente passou a informação para os alunos. E aí também eles tiveram, né? Está escrito aí, ó, o desafio para os alunos: escolher uma das 11 planificações do cubo desenhadas pela professora no quadro, descobrir onde desenhar as abas e como colorir as faces usando 3 cores de forma que as 2 faces de cada cor ocupassem posições opostas no dado. Em seguida, recortar a planificação obtida e montar o dado. Então, é muita coisa que eles tinham que imaginar, né? Enquanto estavam fazendo ou escolher a planificação do cubo e verificar como é que o cubo ia ficar. Uma sugestão que a gente deu, óbvia, durante a aula foi, então, né, tentem fazer em miniatura, já que vocês vão fazer o cubo grande, façam um pequeno a planificação que vocês escolheram e tentem ver como é que ficam as abas dessas planificações, né? Como é que elas ficam, se elas vão atender à regra, né? De cada face ou ser uma dobra no encontro com a outra face, ou ser uma cola de uma aba, certo? Então, tudo isso estava ali nesta aula que eu vou mostrar agora um pedacinho, né? Infelizmente, a gente não pode, não vai ter tempo aqui para mostrar tudo que eu queria mostrar, mas vamos lá, vamos ver então o desenho, um videozinho aqui que eu vou também rapidamente comentar aqui com vocês. Ó. Então, vocês veem que aí é a aula que eles estão desenhando os cubos, né? Verifiquem aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma planificação, deixa eu ver aqui se está ok, que eu estou... Aqui nós temos uma planificação, ó, que na verdade ela não vai fechar um cubo, né? Uma coisa assim, não vai fechar um cubo. Tá? Então, tudo que eles imaginavam, eles desenhavam e colocavam no quadro. E depois eles tinham que ver qual que era a boa planificação, qual que dava certo e qual que não dava certo. E foi interessante, essa aula é muito interessante, que tem umas tensões entre eu e a professora, que aparecem, porque nós estamos trabalhando juntos, e a gente, né, quando a gente entra, a gente planeja junto, mas quando entra, começa a aula, não tem, né, aí a gente está por nossa conta. Então tem um momento, quando começa a aula, que ela fala que a gente ia dar 5 exemplos de planificações do cubo. Isso eram 11, a gente ia adiantar 5 para ele. Aí eu só desenhei uma que dava certo e uma que não dava certo. E também a gente tinha combinado que os alunos iam tentar sozinhos ou ali com o grupinho deles e que depois é que eles iam colocar tudo no quadro. Quer dizer, ia ser lá no fim da aula que eles iam colocar as descobertas deles no quadro. A professora, felizmente, muito felizmente, ela teve a feliz ideia de romper com essa regra no início, no meio do caminho, desculpem, e aí ela começou a desenhar no quadro as planificações que os alunos estavam produzindo. E depois os próprios alunos foram para o quadro produzir mostrar o que eles estavam produzindo. Então, em vez de produzir primeiro para depois levar para o quadro, assim que a coisa já estava pronta, eles já iam no quadro, já desenhavam e começou uma certa competição entre eles. Quem é que produz ainda uma planificação que ainda não está no quadro, né? E que deu um dinamismo para a aula incrível, né? E assim, eu faço essa meia-culpa lá na minha tese, mostrando como que eu estava enganado, né? Que a professora, na intuição dela, ela foi muito mais eficiente, né, do que eu. Então, aí vocês veem que as crianças estão trabalhando com miniaturas, tentando fazer modelos, né? E aí, quando descobre o modelo, a criança vai lá e coloca no quadro o modelo que ela acabou de fazer. Ela tem um menino ali que acabou de desenhar um modelo ali, ó.
E aí a ideia também era tentar ver se aquele modelo já estava ou não estava no quadro, né? Essa era uma outra coisa a se discutir. Aí eu estou ajeitando a câmera, né? Ela passa muito rápido, a gente está passando rápido. E a gente está ali discutindo com os meninos tudo que já foi produzido, né? Então os meninos estão entre prestar atenção nos professores ou produzir as suas planificações, conversar com os colegas, etc. E agora, por fim, eu vou mostrar uma outra aula aqui, um outro pedacinho da outra aula que é bastante interessante também, que é esse aqui, ó. Esse menino, ele fica muito tempo tentando descobrir aonde colocar as abas do cubo dele. Ele já fez em miniatura lá e ele está com muita dificuldade de ver aonde colocar cada uma das 7 abas. A planificação que ele escolheu também não é uma planificação simples. Então tem uma hora que eu estou com a câmera na frente dele, e aí tem uma hora que eu vou lá dar uma ajuda para ele. Ele fez lá em miniatura, recorta a miniatura, e ele vai tentar ver se a solução dele já é a solução definitiva, né? Mas aí quando ele faz, ele vê que não dá certo, que não fecha de acordo com as regras, ele está precisando de ajuda ali para ver onde é que ele está, afinal de contas, errando, né? Olha que o vídeo está em uma velocidade 4 vezes maior, quer dizer, ele está de fato demorando muito mais tempo do que a gente está vendo, né? Então, a gente pode se perguntar agora, né, aonde é que está o comum, né? O que, que a gente pode tirar de tudo isso em relação ao ensino de geometria, né? A gente já conhece uma geometria mais teórica até, que tem a ver com aqueles desafios, aquele do pentágono, né, em cima do outro polígono, que é um eneágono, né? Então, tem um desafio ali que é um desafio teórico, e é um desafio que a gente está reproduzindo, na verdade, aquilo ali está reproduzindo desafios que foram criados aí ao longo de séculos e que são bastante interessantes. Mas a geometria, ela tem esses dois aspectos. Ela tem um aspecto teórico e tem um aspecto prático, que sempre esteve presente, né, no passado, quando se fazia qualquer tipo de construção e as pessoas que pensavam e que imaginavam como é que ficaria aquela construção. Então, tem esse lado bem prático e esse lado bem teórico, quer dizer, um lado e outro lado que podem estar misturados, né, nos nossos planejamentos do ensino de geometria. Infelizmente, a gente tem pouco direcionamento hoje para o ensino de geometria, né, na parte dos nossos currículos oficiais e tudo, e talvez a gente tenha que inventar mesmo e buscar, né, outros espaços, outros lugares onde o pessoal está trabalhando mais com geometria, até para nos inspirar e para retomar muita coisa da geometria que foi deixada de lado. Enfim, né, o objetivo desse vídeo aqui é colocar o desafio. Né, o que nós vamos fazer com a geometria e como é que nós vamos significar a geometria. E dentro desse desafio está aqui uma mensagem muito clara. Geometria não é dar nomes para as coisas. Isso é a parte mais, vamos dizer assim, de menor importância da geometria, saber dar nome para um polígono. É muito mais importante eu saber desenhar o polígono, usar corretamente uma régua, um transferidor, do que saber dar nome para um polígono. Porque uma vez que eu consigo desenhar um polígono regular, por exemplo, né, uma vez que eu domino o uso do transferidor, eu posso colocar um meu polígono quantos lados eu quiser. Da mesma maneira, né, aprender a produzir a planificação e montar o sólido. Uma coisa que a gente pode ver bastante nos produtos, né, nas embalagens de papelão que a gente tem aí dos produtos de comércio. E dá um debate interessante, por exemplo, sobre essas embalagens, quando a gente constata que às vezes as embalagens produzem o mesmo sólido,
mas tem desenhos bastante diferentes umas das outras, e isso tem a ver até com essa questão aí de uma empresa que tem o domínio, né, daquela embalagem, então a outra não pode fazer uma embalagem igual, então ela vai fazer uma embalagem um pouco diferente. Então, tudo isso está envolvido nesse mundo da geometria, né? E que a gente pode tomar como exemplo de atividade que a gente pode levar para a sala de aula, né? E a gente proporcionar aos alunos uma interpretação da geometria bastante rica, bastante diversificada. Então, é isso por hoje, pessoal.